Você tem medo de Deus? Deveria ter medo de Deus? O que a Bíblia fala sobre medo de Deus? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos tentar responder uma perguntinha importante que chegou para mim lá no Instagram. Se você não me segue lá, então pode seguir aqui no Instagram, no @Cecilio7. Também tem o Twitter, tenho colocado alguns conteúdos diariamente lá. E você pode fazer a sua perguntinha, né? Sua pergunta lá. E se for uma pergunta assim interessante sobre o livro do Apocalipse, sobre a lição do trimestre que os adventistas estão estudando, que são as 3 mensagens angélicas, né? Eu tenho aqui, cadê? Aqui, ó, tô aqui estudando a lição, tá certo? Se você tem essa lição aqui e tem alguma dúvida sobre ela, pode mandar uma perguntinha lá para nós, né? E chegou uma pergunta muito interessante, né? Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dá um like aqui, tá certo? Se você gostou aí, né, e pensa diferente, né? Põe nos comentários. Os comentários são abertos aí para você expressar aquilo que você entendeu do vídeo e aquilo que você discorda também, beleza? A perguntinha é o seguinte, até anotei aqui. Na verdade é uma pergunta, pessoa esperta, né? A pessoa é lá da Flórida, nos Estados Unidos, né? O nome eu não entendi, né? Então me perdoa, porque a gente coloca aquele nickname, né? E coloca um monte de número e eu não consigo nem dizer direito o nome, né? Rapaz, ali no fundo é um Teletubby. Ai, peraí, gente. É coisa da minha filha, peraí. É um Teletubby. O que você está fazendo aqui no cenário? Puxa vida, coisa da Emanuela, tá, gente? Voltamos aqui. Então, o nosso amigo lá na Flórida mandou a pergunta, né? Eu não sei se é amigo ou é amiga, né? Mas é a pessoa esperta porque fez uma pergunta com 2 perguntas. Mais ou menos assim. Ó, diz assim, ó. Olá, pastor. Se Deus é amor, por que no livro do Apocalipse pede pra gente ter medo dele? Outra coisa, eu tenho medo do juízo. Isso é bom? Então vamos entender essa questão de medo. A pessoa está perguntando referência a Apocalipse capítulo 14, né? No verso 6 e 7 diz assim, né? Temer a Deus e dar-lhe glória. Né? Esse temor, a palavrinha que aparece ali é a palavrinha phóbios, ou que vem de fobia. É realmente medo. Só que uma ênfase ali não é tanto no terror, né? Mas é uma submissão, é um respeito, né? Mas nós podemos dizer também que é medo de medo. Eu tenho medo de Deus. Sabe por quê? Porque no capítulo 13 e o capítulo 12 de Apocalipse é construído um cenário para que você tenha medo de Satanás, para que você tenha medo das autoridades que ele levanta, né, da terra e do mar. E lá no capítulo 13 diz assim, que essa besta é tão poderosa que quem pode destruí-la? Quem pode se levantar contra ela? Então, assim, os leitores do livro do Apocalipse, de alguma forma, ao ler isso, eles começam a ter medo de Satanás. E por ter medo, você sabe disso, quando eu era moleque, né, meu pai falava assim, moleque, tem que fazer isso, vai fazer aquilo, né? E eu entendi o seguinte, se eu não fizesse, eu teria um acerto de contas com ele. Então, o medo, de alguma maneira, nos leva à obediência. Mas a besta, Satanás, pede a sua submissão, mas com um medo de pavor. É um medo do desespero, é o medo em que você nem pensa direito, né? Você só pensa nas consequências. E no capítulo 14, Deus agora fala assim, o anjo, né, o mensageiro diz assim, temam a Deus. E esse temor, gente, é um temor diferente de estar apavorado, mas é um temor de acerto de contas. Vou explicar melhor. Porque diz assim, ó, temam a Deus e dá a Ele a glória. O dar glória está ligado à minha vida. Tudo aquilo que eu faço e deixo de fazer, quer comais, quer bebais, seja feito tudo para a glória de Deus. Glória está na Bíblia, é uma referência a caráter, a conduta, a modos, estilo de vida,
tá certo? No capítulo 18 diz que o anjo, quando desce do céu, um anjo poderoso, ilumina toda a terra com sua glória. Ali, para quem não assistiu os vídeos anteriores, está falando sobre a descida do Espírito Santo, onde será o último convite de Deus à terra, anunciando o Deus Salvador, né? Então, existe um conflito ali, um conflito no capítulo 12, 13 e 14. Quem que você vai temer? Quem que você vai entregar a sua vida? Você vai entregar a sua vida por medo das consequências a Satanás e a besta? Porque se você não se submeter à besta e a Satanás, você não vai poder comprar, vender, não poderá fazer parte da vida corriqueira, não é? Então, e aí? Você está com medo dessas consequências? Então você se submete à besta e Satanás e ok. Agora, se você entendeu que nós precisamos temer, não é o juízo dos homens, mas é o juízo de Deus. Aliás, a terceira mensagem angélica diz que aquele que adora a besta e a sua imagem, então receberá a cólera de Deus, né? Então temos dois juízos aqui. Um juízo terrestre, passageiro, e temos um juízo eterno, né? Um juízo em que você será submetido às autoridades desta terra e um juízo em que você será submetido ao Deus Criador, né? Então, colocando na balança, compensa mais fugir do juízo de Deus. E para que isso aconteça, você precisa primeiro ter medo, não dos homens, ter medo de Deus, né? A sua vida, mesmo que você venha a morrer, Deus o ressuscitará. Eu vou ler isso aqui porque é muito importante para que você que esteja em casa possa entender. Vamos lá. Eu quero ler primeiro Apocalipse capítulo 14. Então, se você tem a sua Bíblia aí, Apocalipse 14, depois que é dado as três mensagens angélicas, diz o seguinte, no verso 13. Então ouvi uma voz dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, olha lá, os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então perceba que para Deus morte não é problema. Se você tem medo dessas autoridades humanas, e medo porque você vai morrer e você vai perder alguns direitos, Deus está falando assim, isso não é problema para mim, tá? Você pode até perder sua vida, perder seus direitos, mas fique tranquilo, porque as tuas obras, a tua fé te acompanha. Tá? Se você perder tudo isso, eu vou te devolver. Aí, no capítulo de Mateus, no capítulo 10, olha que legal. Capítulo 10 de Mateus. Abra a tua Bíblia lá, no capítulo 10 de Mateus. Olha o que disse aqui. Jesus, quando esteve na terra, ele falou o seguinte, capítulo 10, verso 28. Diz assim, não temam, olha lá, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, né, o fôlego de vida. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, no Hades, no Sheol, tanto a alma como o corpo. E quem é o único que pode te destruir eternamente, tirando o fôlego de vida e destruindo a matéria? É Deus. Então não temam os homens, né? Não temam os homens, tema o Senhor. Então aqui o temor do capítulo 14, né, é um paralelo, é um contraponto. Quem você vai temer? O Deus Criador, o Deus do universo, que tem poder sobre a morte, que é a ressurreição e a vida. Ou você vai temer as autoridades humanas, que são passageiras, são ameaçadoras, mas não podem te dar vida eterna. Tá, ok? Então, você pode temer as autoridades por medo da morte, mas você pode temer a Deus entendendo que mesmo que você morra, Ele te ressuscitará. Ok? E a última perguntinha aqui eu tenho medo do juízo. Isso não é algo bom, né? Por quê? Porque a nossa forma de pensar sobre o juízo é um pouquinho equivocada. O juízo é algo bom para mim e para você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e pela graça tem se esforçado em ser fiel, não precisa ter medo do juízo. Pelo contrário, o juízo é algo bom, porque o juízo trará para mim e para você a concretização da vida eterna. Nós, pela fé, temos a vida eterna, mas essa concretização da vida eterna só será possível quando Cristo voltar, estabelecer o juízo final, destruindo o mal.
e sem a presença do mal, nós teremos então vida eterna plena. Ok? Não precisa ter medo do juízo, porque hoje nós temos um advogado, né? Jesus Cristo. E ele é advogado e também juiz. Ele te conhece. Né? Se você não negar ele aqui na terra, ele não vai negar você diante de Deus. Então, querido, não tenha medo do juízo. Recapitulando então, o medo que o Apocalipse pede para que você tenha de Deus, eu não vou negar, é o medo mesmo de consequências, mas é um medo de respeito. É melhor você ter medo de Deus, que as consequências são eternas, do que medo dos homens. Ok? E com relação ao medo do juízo, fique tranquilo. Quem deve ter medo do juízo é aquele que não entregou a vida a Jesus, aquele que não confia que Jesus pode lhe salvar e dar a vida eterna. Tá certo? Deus te abençoe. Que você tenha paz e tranquilidade. Que Deus cuida de você. Tá certo? E que esse medo, esse pavor que talvez você sinta de Deus, entenda, Ele é um Deus de amor que está desesperado para te salvar. Ok? Legal. Deus abençoe vocês e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com o Minuto Resposta. Se inscreve no canal, compartilha e se você tem alguma dúvida, alguma perguntinha, vai lá no Instagram, manda a sua pergunta, beleza? E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, deixa eu aproveitar e dar um tchau do Teletubby. Valeu, até mais. Não precisa ter medo não, tá tudo certo. Valeu.